associação das medidas, né, um ponto que vai ser importante é que muitas vezes nós vamos ter uma situação aonde, ou na realidade nem sempre, né, nós vamos ter uma situação aonde todas as câmeras estão operando em conjunto entre elas, né, e onde elas estão operando em conjunto com outros sensores ou outros recursos que a gente está utilizando para fazer as medições. Né. Cada vez mais, né, a gente comentou isso, a gente acaba tendo recursos disponíveis vindos de outras fontes. A gente vai ter, eu tenho o acelerômetro do celular, com a webcam, com a câmera digital, com o GPS do relógio. Então eu tenho vários sensores que não foram pensados para conversar entre eles. E por mais que eu aperte todos os botões ao mesmo tempo, eu sempre vou ter um atraso no início da gravação de um evento em relação ao outro. E a sincronização desses sensores passa a ser algo crítico, principalmente à medida que eu queira traçar algumas relações de causa e efeito diretas, né? Então, quando a gente quer estabelecer relação entre força, massa e aceleração, né? A gente tem a aceleração vindo da filmagem, a força vindo do dinamômetro, né? Então, passa a ser crítico que essas medidas estejam adequadas do ponto de vista temporal. E aí a gente vai ter um primeiro limitante, muitas vezes, que vai ser exatamente a sincronização desses sistemas do ponto de vista de início de gravação sincronizado, que é algo que nem sempre é possível. Se eu tenho várias câmeras digitais, eu tenho que invariavelmente apertar o play nelas individualmente, eu não tenho muita saída em relação a isso, né? Ou eu tenho que fazer o que aqui a gente está mostrando um pouco nessa imagem, né, que é uma perspectiva bem à moda antiga aí, mas que resolve um pouco dessas limitações, ou ajuda a ter alguma informação comum entre os sistemas. Então, se eu for ter lá 2, 3 câmeras que estão operando, né, manualmente, que são disparadas manualmente, iniciadas manualmente, eu vou ter que invariavelmente gravar elas, colocar play numa, play na outra, e eu tenho que ter algum evento que ocorra instantaneamente em todas elas ao mesmo tempo, né? Aqui a gente colocou o sincronismo e tem uma lâmpada ali, né? Antigamente se usava um recurso visual, né? Então apertava um botão e acendia uma luz que todas as câmeras enxergavam. Então o primeiro frame da imagem que todas as câmeras viam era o frame de sincronismo, né? Depois alguns sistemas desenvolveram recursos aonde eu tinha um evento sonoro, né, que era disparado, né, e esse evento sonoro era capturado pela banda de áudio da câmera, né, então eu tinha lá depois no software a possibilidade de enxergar o vídeo e o áudio embaixo, e ali eu tinha o áudio, aonde ele detectou aquele estímulo sonoro, qual a imagem que ele se associava em cada uma das câmeras. Então eu identificava pela banda de áudio o evento sonoro, identificava o quadro de sincronização ou a imagem de sincronização em cada uma daquelas câmeras, e a partir daquela imagem, né, todas as câmeras estavam teoricamente enxergando o evento na mesma escala de tempo, assumindo que todas trabalhem na mesma frequência de amostragem, que é um outro ponto importante, né? A maioria das vezes a gente vai ter a possibilidade de fazer isso, mas em alguns casos a gente vai ter uma câmera que filma 30, uma que filma 60, uma que filma 120, e a gente vai tentar cruzar essas informações e vai ter um desafio bem grande para fazer isso. Porque a gente vai ter, enquanto uma câmera filmando a 60 pega 2 imagens, a de 30 vai pegar só uma. Então como que a gente vai lidar com essa informação depois do ponto de vista de análise? A gente até sincroniza elas no início. A gente achou lá uma imagem da de 30 e uma imagem da de 60 que fecham. Agora, como que essas informações na escala de tempo vão estar aparecendo é que passa a ser exatamente um ponto importante, né? Que na parte de processamento de sinais também acaba se trabalhando um pouco, né, em estratégias para tentar se adequar a frequências de amostragem diferentes, que vai ser uma realidade quando a gente tiver que associar medidas oriundas da cinemetria com medidas de dinamometria, eletromiografia e outras medidas analógicas, certo? Onde eu também vou ter que ter aqueles sistemas recebendo alguma informação que foi enviada, por exemplo, para a câmera.
né? Então eu vou ter ali uma unidade, na época que se utilizava, né, uma unidade de sincronização de eventos, que era um dispositivo eletrônico, que acendia uma luz quando a gente apertava um botão e ao mesmo tempo mandava um sinal analógico para os sistemas de dinamometria, ali no caso está o força no pedal, por exemplo, e para o sistema de eletromiografia. Então eu tinha em cada um dos sistemas um dispositivo, uma entrada analógica, um canal que servia unicamente para receber um pulso elétrico ali, indicando que ali começava o evento de sincronização, um instante de tempo onde todos os sensores, todas as câmeras estavam enxergando o objeto se movimentando na mesma escala de tempo. Quando a gente trabalha principalmente com gesto cíclico, né, onde está ali repetindo a tarefa várias vezes, e a gente vai começar a gravar, por exemplo, né, a gente nunca sabe, se a gente demorar um pouco para gravar uma câmera em relação à outra, a gente pode ter o ciclo 1 na câmera 1 e o ciclo 2 na câmera 2, achando que é o primeiro. Então a gente pode fazer confusão, e aí por isso que a sincronização é determinante. Tá? Os sistemas mais modernos, né, eles vão usar dispositivos automatizados, mas mesmo assim, alguns sensores ainda não são capacitados para lidar com isso. Aqui tem um exemplo de um trabalho em que eles sincronizaram marcadores, está aqui na pele, então eles tinham uma câmera filmando, faziam cinemetria bidimensional, eles tinham sensores de eletromiografia que estão aqui, eles tinham um sensor angular ali que dava a posição do indivíduo pedalando, e eles tinham um probe de ultrassonografia, que é um sistema extremamente complicado de conseguir sincronizar, né, com outros sensores. Então esse probe aqui normalmente está ligado num ecógrafo, né? O ecógrafo vai adquirir imagens analógicas, ele vai ter que converter essas imagens para o modo digital, e nessa conversão normalmente ele recebe uma informação. Nesse trabalho, em trabalhos que a gente fez depois, né, mais recentemente em relação a esse grupo, né, que foi um dos pioneiros nessa perspectiva, o sistema de ecografia vai ter um dispositivo ali analógico que vai informar, vai dar uma informação visual, né, por meio de um relógio ou um contador de tempo, né, que vai permitir identificar o início e fim de eventos de interesse dentro do vídeo, né, porque invariavelmente o ecógrafo a gente vai começar a gravar ele, né, e vai terminar lá no final, vai gravar uma coleta inteira, por exemplo. Dentro desses intervalos da coleta, a gente vai ter instantes de tempo que a gente vai identificar como sendo equivalentes a instantes de tempo onde a gente começou a gravar as câmeras, ou eventos de sincronismo para as câmeras e para os sistemas analógicos. Então a gente passa a sincronizar esses sistemas a partir de uma informação indicada durante a coleta de dados. Então ali no caso só tinha uma câmera, então não havia necessidade de sincronizar câmeras, mas haviam dois sistemas de vídeo, um com a câmera e o outro na ecografia. E o da ecografia, ele não conseguia enxergar uma luz, porque ele vai enxergar o que tiver no campo de imagem do probe, que está aderido à pele do sujeito, então ele precisava ter uma informação externa entrando naquele vídeo, que era exatamente esse reloginho ali, esse contador de tempo, que iniciava, corria e depois parava à medida que a gente interrompesse a gravação. Então se realizava essa sincronização depois, e aí, por exemplo, eu ia ter um vídeo enorme lá do ecógrafo, cada pedaço desse vídeo era identificado a partir desse marcador de tempo. Assim como no caso da câmera, eu vou ter lá um vídeo que vai iniciar no momento que aquela luz acendeu, então ali começa a parte do vídeo que me interessa. O que tem antes daquilo ali não me serve de nada. Eu vou ter ali o ponto de início, e aí esse evento vai acontecendo, a coleta vai percorrendo, até um ponto onde depois eu tenho uma outra luz acendendo, indicando que terminou a coleta, ou a parte daquele vídeo que me interessa. Então eu vou ter que trabalhar com um vídeo grande e extrair dele uma parcela que tenha a informação que me interessa. E aí eu entro na questão da edição do vídeo. Eu vou ter que editar aquele vídeo efetivamente para obter dele informações, a parcela desse vídeo que tem as informações que me interessam. Então aqui a gente tem uma imagem de sincronização de sistemas analógicos. Então aqui tem o probe do sistema de ecografia,
né? A gente tem a bicicleta do indivíduo, ali tem um pedal que mede força, aqui tem uma caixinha, essa caixinha tem uma luz de LED ali, né, que dispara em um lado, e ela tem um disparador que vem de um fio aqui, que a gente aciona ela manualmente, e um outro cabo aqui que sai e que vai mandar essa informação para um sistema analógico que está aqui em cima e o outro que vai estar na imagem seguinte, não na seguinte, na outra, depois eu mostro para vocês ali. Vai ter um outro computador aqui do lado esquerdo da imagem, né, que vai receber também, né, uma informação dessa eletrônica. Aí o Vitor faz uma pergunta interessante, que é se existe a possibilidade de dar interferência de sinal de um aparelho para o outro. Bom, o sistema talvez o mais sensível, né, a medida mais sensível a essas interferências de outros aparelhos vai ser invariavelmente a eletromiografia, né, porque ela pode estar ali suscetível a outros ruídos externos. A faixa de leitura mesmo da eletromiografia ainda consegue sustentar aí que a maior parte desses ruídos aí, digamos, oriundos de outros sistemas seja eliminada. Tem ruídos vindos da corrente elétrica que vão interferir, né? Mas muito provavelmente o sistema de dinamometria também vai trabalhar numa frequência de aquisição alta, mas uma frequência de ocorrência do evento baixa, né? Então a frequência natural da produção de força vai ser baixa em função da cadência do movimento, né? Que por maior que ela seja, sempre vai ser muito menor do que a maior parte dos ruídos que a gente observa, né? E o sistema de ecografia vai ter aí limitações relacionadas à fixação do probe em relação à pele, que é essa imagem aqui, né? Então a gente vê que o sujeito tinha que fazer o exercício com uma atadura praticamente em volta de toda a coxa dele, com esse probe aqui aderido num adaptador para conseguir ele ficar em contato pleno com a pele. Então a quantidade de faixa aqui que a gente acabava usando para fazer essa fixação era grande, a fim de que esse probe não se movimentasse e aí sim não adicionasse ruídos na imagem, né? Aí os fios da eletromiografia já estão aqui fixados exatamente para que o contato deles com os eletrodos fosse o mínimo possível. E aqui os marcadores, né, que estava se observando na filmagem. Então, os marcadores refletivos, exatamente, né, a gente tinha uma câmera que estava vindo daqui, aqui tem a outra perspectiva, né, tinha um computador e o outro computador. Esse computador estava operando aquela caixinha que a gente viu antes, e aqui tem um outro sistema de conversão analógico digital que está recebendo os sinais de força, né, e uma das informações de sincronização. Então a gente tinha um computador com a eletromiografia, um computador com a força, né, esse computador aqui operando a câmera em modo remoto. Então a câmera está conectada aqui numa placa de digitalização Firewire, né, e o outro aparelho de ecografia ali para adquirir. Então cada sistema em um computador separado, né. Então a gente tinha que ter efetivamente, e o que nós tínhamos por meio daquela caixinha de sincronização, aquela unidade de sincronização, era um aparelho que conseguisse se comunicar com todos e mandar essa informação para todos à medida que a gente disparasse ela. Então a gente dava o start, começava a gravar todos os equipamentos, e aquele aparelho fazia, depois que estava todo mundo já operando, enviava uma mensagem na mesma escala de tempo para todos os sistemas. E aí permitia efetivamente que em todos eles a gente tivesse uma amostra, no caso da câmera, uma imagem, no caso da ecografia, uma imagem, no caso da eletromiografia e da força, uma amostra, né, uma medida, aonde ali a gente conseguisse identificar que aquele sistema recebeu informação que o outro sistema vizinho também recebeu. E aí a gente sabe que naquela escala de tempo, né, todos os sistemas estão enxergando o mesmo evento, né? Obviamente, depois tem que se adequar, né, do ponto de vista da análise, a possíveis diferenças na frequência de amostragem. Então, por exemplo, eu estou adquirindo imagens da filmadora, no caso, a gente estava adquirindo imagens da filmadora com 60 quadros por segundo, por exemplo, né, enquanto que o sistema de ecografia estava fazendo a leitura a 30 quadros por segundo, né? Então já tem uma diferença aí de amostragem. O sistema de medição de força estava a 600 Hz de operação de aquisição de dados. O sistema de eletromiografia a 2.400. Então, cada um desses sistemas estava operando em frequências de amostragem diferentes,
então a gente teve que fazer adequações depois do ponto de vista de ajustar o número de informações que eu tenho para que a gente pudesse cruzar essas medidas lá na frente e poder, por exemplo, a partir das imagens do movimento, né, da filmagem, da cinemetria, determinar instantes ali, o início e o fim do movimento, e isso poder me permitir seccionar uma medida de ativação muscular dentro de um ciclo de movimento, uma medida de produção de força dentro de um ciclo de movimento, uma variação lá no comprimento dos fascículos do músculo dentro de um ciclo de movimento. Então, a cinemetria passa a ser uma informação determinante para isso, que é ela que me dá a noção espacial do evento. Sem ela, eu não consigo localizar onde que nos instantes do movimento eu estou efetivamente medindo aquela força, ou avaliando aquela ativação, ou vendo aquela mudança na geometria do músculo, né? Então eu preciso ter a informação da cinemetria sincronizada com os outros sistemas. Aqui está ali a câmerazinha, né, com o refletor dela, né, filmando em modo remoto, né, as informações do movimento. Os sistemas mais modernos vão utilizar exatamente de uma unidade central que faz isso de forma automática. Então a gente vai ter lá múltiplas câmeras, aqui tem várias câmeras de captura, aqui tem o volume de calibração, aqui está a câmera de vídeo, né, que eu comentei, que alguns sistemas permitiam que tivesse uma câmera que gravasse um vídeo na íntegra do movimento, sem ser apenas as coordenadas espaciais bidimensionais para fazer reconstrução, né, que gravasse o vídeo mesmo, para que a gente pudesse voltar naquele vídeo, ver o que aconteceu na coleta. Esses sistemas vão estar integrados aqui, que eles chamam de um switch, né, então é um controlador. Aqui a gente vê uma entrada de sinais analógicos, né, onde esse controlador vai ser disparado por um computador, né, com um software específico, aqui no caso é um diagrama do sistema da Vicon, né. Então, um software específico que vai fazer o quê? Vai acionar esse controlador e o controlador vai dar o início de gravação de todas as câmeras simultaneamente, né? Então, ele vai fazer o papel de ligar as câmeras simultaneamente e ele vai fazer o papel de ligar os sistemas analógicos ao mesmo tempo, mesmo que adquirindo em frequências de amostragem diferentes, que vai ser algo bem comum. Por exemplo, a gente ter câmeras aí trabalhando a 100, 200 Hz, né, obtendo 100, 200 imagens por segundo, e um sistema analógico que vai estar adquirindo 1.000, 2.000 informações por segundo. O ponto de início deles vai ser sempre o mesmo lugar, e isso vai ser determinado pelo sistema esse de integração, esse switch, que é controlado pelo software, né? Então, o software vai permitir com que o ponto de início de gravação dos meus sistemas seja exatamente o mesmo. E aí eu automatizo a minha sincronização de uma forma bastante interessante, né, porque me economiza tempo lá na frente de depois ter que tentar ficar achando eventos de sincronização, né, dentro de diferentes arquivos, né, que é algo que exige algum trabalho, né. Mas esse ponto é determinante, porque muitas vezes a gente não vai enxergar isso aqui sendo feito, né, e o próprio sistema vai estar fazendo isso para a gente. Tá? Mas a gente já tem que partir do princípio, primeiro, que vão existir diferenças nas amostragens, né? Câmeras vão amostrar menos informações do que os sistemas analógicos, mas que o ponto de início vai ser relativamente bem coordenado pelo software do sistema. Então a gente vai ter o software do sistema fazendo essa sincronização entre as câmeras e entre os sistemas. Como eu comentei, nem sempre a gente vai conseguir ter um instrumento que faça isso, um equipamento que faça isso. A maior parte dos sistemas de análise de movimento tridimensional tem esse software, esse hardware de integração, que é esse switch, né? E tem alguns têm o switch só para as câmeras, alguns têm um switch que permite câmeras e sistemas analógicos, também tem diferença. Às vezes tem sistemas que só tem o switch das câmeras, então ele só dispara câmeras, ele não adquire nada analógico, ele não integra com sensores analógicos. Às vezes não, a gente consegue configurar, né, na hora de fazer a configuração do sistema na aquisição,
para incluir, né, um switch que tenha a capacidade de aquisição de dados analógicos, né? E aí o computador vai identificar e vai disparar esse sistema de forma integrada, certo? Mas muitas vezes, se eu quiser, eu tenho como trabalhar com 3 webcams, né, tenho lá um calibrador, né, e quero fazer coleta de cinemetria tridimensional. Como é que eu faço? Eu vou precisar ter, de alguma forma, essas 3 webcams ou sendo disparadas simultaneamente pelo mesmo computador, que nem sempre é uma tarefa tão fácil, né? Ou eu vou ter que ter um software que faça isso, né, que consiga enxergar as 3 webcams e dispare elas ao mesmo tempo, e aí eu garanto a sincronização, a princípio que o software esteja conseguindo disparar todas simultaneamente, né? Ou eu vou ter que ter disparar as câmeras individualmente e ter algum evento nas imagens que as câmeras estão enxergando que seja comum a todas. Eu vou ter que ter um disparador elétrico com uma luz que acenda, eu vou ter que ter um evento sonoro que seja identificado na banda de áudio daquele vídeo, por exemplo, que é uma outra alternativa, né, para permitir essa sincronização. Então eu vou precisar fazer efetivamente alguma coisa que me permita identificar naqueles vídeos que aquelas câmeras estão adquirindo algo que seja comum a todas, tá? Seja uma webcam, seja uma câmera industrial, como a gente mostrou ali, né? Essa câmera aqui é uma câmera industrial, o pessoal vai utilizar, é uma câmera como se fosse uma câmera de segurança, só que ela tem uma frequência de amostragem de 60 Hz, né? E uma resolução de 640 por 480, né? Mas eu poderia estar trabalhando com uma câmera digital, né? 2, 3 câmeras digitais, cada uma num tripé, né? Dou play em cada uma delas. E agora, como é que eu sincronizo? O que eu faço? Né? Algumas câmeras ainda, o modelo, por exemplo, da X-Link, que eu comentei da Casio, não sei como é que a GoPro funciona, mas a Casio, por exemplo, vai ter uma limitação. Quando a gente vai para o modo high speed, ela não tem áudio. E aí acabou a minha chance de fazer a sincronização pela banda de áudio. Eu não tenho como dar um estímulo sonoro, porque ela vai capturar só o vídeo. Ela vai eliminar a captura do áudio para reduzir a velocidade, para poupar o processador interno dela, provavelmente, né? Agora, por exemplo, se a minha câmera consegue adquirir o vídeo e o áudio, aí eu tenho 2 alternativas. Ou eu gero um estímulo sonoro audível e confiável o suficiente para que eu identifique ele na banda de áudio daquela câmera, né? Eu tenho que ter um software de edição de vídeo que permita enxergar a imagem e a banda de áudio. Não são muitos softwares que fazem isso, né? Tem poucos softwares que vão fazer, softwares de edição de vídeo mais profissionais aí é que vão permitir essa visualização simultânea da banda de vídeo e da banda de áudio. Mas não é tão simples assim. Esse estímulo sonoro tem que ser muito particular, aí, muito bem definido, para que eu consiga efetivamente distinguir de um ruído ambiente, ou de alguém que está conversando ali na hora que vai se disparar o sincronizador. Então também tem esses fatores que têm que ser levados em consideração, né? O estímulo visual por meio de um disparador, uma lâmpada, alguma coisa, é interessante porque passa a ser um estímulo simples de identificação entre os sistemas, né? Então eu vou ter uma luz lá que vai acender, né? E que todas as câmeras vão enxergá-la ao mesmo tempo, né? Isso passa a ser uma forma de realizar a sincronização, mas depois eu já tenho que saber que eu vou precisar pegar o vídeo de cada câmera e definir um frame de sincronização. Quando a gente for trabalhar com o software SkillSpector, né, que é um software gratuito para análises 2D e 3D, né, ele tem algumas limitações no 3D, mas ele consegue fazer algumas análises, né, a gente vai poder simular ali a questão de sincronizar 2 ou 3 câmeras, né, então a gente vai poder também trabalhar um pouquinho nessa perspectiva. Tá? Mas então mais para a gente ter consciência de que quando vamos trabalhar com o 3D, o ponto-chave, né, com 2 ou mais câmeras, o ponto-chave é que essas câmeras estejam na mesma escala de tempo, né? Elas precisam estar operando de forma sincronizada para que, mesmo eu tendo as câmeras muito bem calibradas entre elas, eu tenha elas sincronizadas para a aquisição dos dados, né? Aqui, por exemplo, né, os sistemas mais modernos vão usar as referências de calibração, né, por meio desse L de calibração, né, e da
calibração da vareta para o volume, e o L para a identificação das coordenadas de origem do sistema espacial. Então, esse L vai servir para me dar a origem do sistema cartesiano 3D do meu laboratório, por exemplo. Então, eu vou saber que no ponto de união ali dessa estrutura, ali está o 0 do X, o 0 do Y e o 0 do Z. Então, é ali que está o ponto de origem. Normalmente, esse ponto vai ter, em alguns sistemas onde se trabalha com a cinemetria junto com a plataforma de força, esse L vai ser colocado em uma dos vértices da plataforma de força. Né? Então, eu vou trabalhar com exatamente a localização geométrica, né, da plataforma em relação aos sistemas de câmera. Então, eu vou identificar o ponto de origem, né, e depois eu vou fazer a calibração do volume, né, para que eu consiga cruzar uma informação com a outra. Até porque, em alguns casos, vai se utilizar mesmo, mas eu não quero analisar momentos articulares, centro de massa, tudo bem, mas em muitos cenários, por exemplo, quando eu trabalho com marcha, né, a identificação dos ciclos da marcha passa a ser a partir da informação do movimento dos segmentos, determinado pelo deslocamento dos membros inferiores, principalmente marcadores localizados no pé, junto com o sinal de força. Então, eu uso o sinal de força para identificar fase de apoio e fase de voo na marcha, né, e associo isso com as medidas de cinemetria para poder identificar ciclos na marcha antes e depois do ponto de contato com a plataforma. Então, tem algoritmos que fazem isso, permitem com que a partir do toque do pé no solo eu identifique um padrão de movimento vertical, por exemplo, do calcâneo e do antepé, e que eu consiga associar isso com um passo antes e um passo depois do momento central onde o indivíduo tocou a plataforma de força. Eu tenho, por exemplo, 3, 4 passos da marcha dentro daquele volume de calibração. 2 deles estão na plataforma, mas os outros 2 deles, por exemplo, estão fora, e eu tenho um ciclo completo de marcha, incluindo força e cinemetria, ou pelo menos só cinemetria, se me interessar. Então, passa a ser importante também fazer essa sincronização da força com a eletromiografia. Então, aqui tem um exemplo. A gente tem lá 2 sinais analógicos, um de eletromiografia e um de força, né? A força está em azul e a eletromiografia está em vermelho. E eu tenho lá, nas escalas de tempo originais deles, né, eventos de sincronização. Então, esse aqui é o azul, né, na força, né, o evento de sincronização apareceu ali um pouco antes de 5.4 segundos que o arquivo da força estava gravando, né, e o de eletromiografia apareceu pouquinho depois dos 6.2 segundos que o sistema de eletromiografia estava gravando, né. Casualmente porque na hora eu iniciava o arquivo de força e depois eu ia lá e apertava o play no arquivo de eletromiografia. Então, sempre tinha o arquivo de eletromiografia, o arquivo de eletromiografia começava a gravar antes do arquivo da força, né? Então, ele tinha um arquivo que tinha mais tempo de duração, né, no início, né? Eu tinha mais tempo de gravação na eletromiografia, porque eu iniciava a eletromiografia, depois iniciava a força. E aí, quando eu disparava o sincronizador, eu já tinha um arquivo de eletromiografia, já estava correndo há um tempo, e o arquivo de força que tinha começado há menos tempo. E aí os instantes de tempo são diferentes. Mas eu sei que no 6.2 da eletromiografia e do 5.3 da força, ali as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? No mundo real elas aconteceram ao mesmo tempo ali. Então eu poderia matematicamente deslocar esse ponto para cá ou esse aqui para lá, né? Um dos dois, colocar um em cima do outro, e aqui começa tudo a acontecer ao mesmo tempo. Com as câmeras vai funcionar assim, eu vou ter o quadro 20 numa câmera e a imagem 20 numa câmera e a imagem 22 na outra, a imagem 23 na terceira, né? E essas vão ser as imagens que eu vou usar para sincronizar elas. Então é a 20 de uma, a 22 da outra e a 24 da terceira, e essas vão ser as imagens que eu vou utilizar como vai ser o meu 0, vai ser a minha imagem número 1, né? Em todas elas, né? O que tiver antes dessas imagens, 19 imagens antes dessa 20ª, não servem para nada, porque ali eu não sei como que os eventos estavam acontecendo, certo? E aí eu vou poder efetivamente determinar a associação do movimento espacial tridimensional com
as características, por exemplo, aqui da força de reação do solo, né, do centro de pressão, né, e associação com o centro de massa. Então eu vou poder associar as medidas do movimento com as medidas de força, talvez para fazer alguma associação de uma coisa com a outra, vou trabalhar lá com tórax articulares, por exemplo, ou mesmo para poder ampliar o meu espectro de análise, no caso da marcha, como eu comentei, poder ter alguns ciclos de marcha antes e alguns ciclos de marcha depois daquele evento em especial, certo? Daquele momento onde o indivíduo efetivamente tocou a plataforma de força. Então isso passa a ser algo importante que o próprio sistema vai me permitir fazer. Então são várias etapas que é importante que a gente tenha conhecimento que elas existem, porque os softwares mais modernos vão fazer isso de forma automatizada. Mas como o professor Felipe comentou ontem, né, nem sempre a gente vai ter a possibilidade de utilizar ou mesmo de trabalhar num lugar onde a gente vai ter acesso a esse tipo de sistema. Né? A gente vai muitas vezes nos deparar com uma situação onde a gente vai parar num lugar para trabalhar, que a gente tem câmeras, tripés e pronto. Né? E que a gente não tem um sistema de integração, que a gente não tem um sistema de análise de movimento fechado. E a gente tem que começar a garimpar alternativas aí para poder fazer alguma coisa em termos de análise de movimento utilizando os recursos disponíveis. Né? Eu vou ter lá o webcam, vou analisar movimentos lentos conduzidos do ponto de vista tridimensional. Né? Eu posso certamente fazer análises bem interessantes utilizando recursos mais simples, mas eu tenho que saber como fazer. Não adianta eu saber operar um sistema ultramoderno, né, que não é muito complicado de aprender a operar, né, é algo que requer algum conhecimento, mas que tem um componente técnico grande, mas se eu não sei como ele faz e como fazer sem ele, né, que acho que é o mais importante, né, como fazer a mesma coisa sem ele. Né. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas a gente vai ter que pesar daí e ver efetivamente se a gente quer fazer alguma coisa ou se a gente não vai fazer nada. Né? Então a ideia é que, principalmente na parte prática, a gente consiga experimentar diferentes experiências. Vamos fazer o 2D, calibrar com uma escala linear simples, depois vamos fazer o 2D, tentar fazer um DLT no 2D, depois vamos fazer o 3D e vamos tentar fazer o DLT no 3D, com câmera, com webcam, depois vamos tentar usar o sistema optoelétrico lá, em que ele determina uma série de coisas. Então vamos tentar passar pelas diferentes experiências e ver o que a gente consegue obter de informações, ali, o que a gente aprende com cada uma delas, né, o que cada uma tem de vantagem e desvantagem, né, para que a gente consiga efetivamente construir o nosso aprendizado e as experiências de uma forma mais completa, certo? Então, pessoal, a minha ideia para hoje era exatamente essa, né, dar um panorama geral da questão da calibração, dos princípios de calibração, ou de o que vai efetivamente envolver calibrar as imagens, né, fazer a calibração de um vídeo, de uma sequência de imagens do ponto de vista bidimensional, né, então a calibração linear e o DLT, a vantagem do DLT sobre a calibração linear, do ponto de vista de melhorar um pouquinho aquela questão da distorção da imagem, né, permitir uma precisão melhor na medida, na relação, né, das unidades métricas para as unidades, das unidades da imagem para unidades métricas, né, a calibração tridimensional, né, algumas formas de fazer essa calibração, então volumes de calibração com estruturas pré-definidas, seja elas estruturas customizadas ou estruturas que foram por muito tempo, né, desenvolvidas pelas empresas que trabalham com os sistemas, então aquela aranha lá com os vários bolinhas nos marcadores, né, os sistemas mais modernos de calibração, então a vareta de calibração, o L para sincronização com as coordenadas globais e com outros sistemas, como por exemplo a plataforma de força, e a sincronização entre as câmeras e entre sistemas. Por mais que não seja exclusivo, né, a gente foge um pouco da questão da cinemetria, mas voltamos a ter o ponto-chave de que a cinemetria passa a ser uma medida base para que as outras medidas possam se apoiar nela, porque é ela que dá os parâmetros do movimento. É ela que indica quando que o movimento começa e termina, se ele foi mais rápido ou mais lento. Sem a cinemetria a gente fica
muitas vezes de mão atada, porque ele não sabe se o indivíduo fez o gesto mais rápido, mais lento, né? E isso interfere em todos os parâmetros de produção de força, de alteração dos comprimentos musculares, né, de propriedades inerciais do gesto ou efeito das características inerciais. Então, tudo isso interfere. Então, a gente passa a ter a cinemetria como uma ferramenta-chave que precisa estar adequadamente sincronizada com outros sistemas e, quando eu trabalho com múltiplas câmeras, entre as câmeras, né, para que eu efetivamente tenha um movimento que está sendo capturado na mesma escala de tempo. E aí eu consiga efetivamente ter a reconstrução tridimensional acontecendo de uma forma mais confiável possível, certo? Não sei se o pessoal tem alguma dúvida, alguém tem alguma colocação. Ver que aos pouquinhos as perguntas vão começando a surgir. Tranquilo. Para a parte prática, você fez algum teste com sincronização? Pois é. Felipe, se ele tem eu tenho um sincronizador aqui na escola, na realidade é meu, né? E um sincronizador à moda antiga, né? Com disparador de gatilho, com lâmpada de LED, tudo a gente consegue talvez fazer algumas práticas com ele. Não sei se o Felipe tem alguma ideia além disso aí. Não, para sincronizar com outros sistemas, aí eu, pelo menos lá no grupo lá, eu não tenho não. O que eu vou tentar passar para eles na parte prática é a sincronização das imagens via banda de áudio ou algum evento visual mesmo, né? Mas com esses sistemas analógicos eu não tenho nada não. Aliás, eu não sei o quão pesado se é grande esse sistema aí que você tem, ô Rodrigo, mas se puder trazer na parte prática para a gente aprender a mexer. Não, é tranquilo, é uma caixinha, é uma caixa uma caixinha de tamanho de um celular de pequeno porte, é bem tranquilo, né? Com os fios ali então, dá uma caixinha pequena, metade de uma caixa de sapato, então certamente legal. Eu tenho um eletromiógrafo lá, daqueles bem antigos também, que dá para a gente pensar em ver alguma forma de sincronização, mas... E tenho também, as câmeras que eu possuo lá no laboratório, são webcam, que eu estava utilizando essencialmente para o rastreamento. Quando saiu alguma grana, eu acabei optando pelo sistema optoeletrônico. Então, eu sei, por exemplo, que o Thiago, a turma aí do Thiago, que faz o mestrado e doutorado com a Inara, e o pessoal do Vitor também, possuem algumas dessas câmeras que filmam em alta frequência, umas câmeras melhores do que as que eu tenho lá no laboratório. Talvez seja uma boa também a gente tentar utilizá-las aí no dia da prática. O Vitor está falando que pode levar a câmera. Quantas câmeras você tem, Vitor? Vitor tem uma. Então, Faz 240 frames, legal. Ela vai funcionar com acionamento remoto, ela é tipo câmera digital mesmo. Na mão, beleza. Não, é isso aí mesmo. É na raça o negócio. Tá, o Anderson perguntou ali em cima se nós veremos análise 3D com cruzamento de 2 ou 3 câmeras. Sim, Anderson, a ideia é que hoje eu apresente essa teoria para vocês. Amanhã, na prática da manhã, vai ser
algo ainda um pouco mais pedagógico. Eu vou tentar passar a ideia de como que essa reconstrução 3D acontece na raça. Então, sem software nenhum, a gente vai tirar algumas medidas da sala e eu vou mostrar para vocês como é que nós conseguimos chegar nas coordenadas 3D de um determinado ponto lá do laboratório. E depois, na parte da prática à tarde, na quinta à tarde, nós vamos fazer uma coleta de dados em si, em 3D, utilizando essas minhas webcams aí, são bem simplesinhas, e também utilizando o software DVid. O software DVid é o software que eu costumo trabalhar no meu laboratório. Ele é um software livre, aliás, ele é um software gratuito, mas ele ainda não é livre porque não possui nenhuma assistência relacionada a ele, foi desenvolvido lá pelo pessoal da Unicamp e tudo mais. Então, lógico, é um software que vocês podem usar à vontade, mas a saída pelo Skill Spector também pode ser uma boa, como o Rodrigo comentou, o próprio Kinovia. E eu ainda estou terminando de desenvolver, mas eu criei, eu estou mexendo aqui umas rotinas do MATLAB para fazer o DLT e a reconstrução 3D no MATLAB. Então, se vocês tiverem as medições em qualquer software, seja até no Paintbrush, por exemplo, se tiver as medidas em pixel e as coordenadas reais, pelo MATLAB, entendendo a essência daquelas operações do DLT, vocês conseguem fazer essa reconstrução. Essa é a ideia, de ser independente mesmo do software, entender o conceito para conseguir aplicá-lo ali diante das condições que vocês possuem. Então, só que eu ainda preciso fazer um teste com essas rotinas aí do MATLAB. Acho que o teste vai ser até o material da nossa prática na quinta-feira à tarde, tá? Mas dando certo, eu com certeza vou disponibilizar para vocês aí ao final da disciplina. Beleza. Mais dúvidas aí, pessoal? Sugestões, coisas que vocês já querem daqui a pouco vislumbrando aí para poder... O Thiago Camata está comentando aí dessa possibilidade de a gente fazer a sincronização de MG com vídeo. Eu não sei se, talvez aí com a vinda do Rodrigo, a gente poderia tentar. Eu confesso que eu nunca trabalhei com a sincronização com sistemas analógicos, mas... se ele tiver uma entrada, se o eletromiógrafo vocês têm, se ele tiver uma entrada em principalmente BNC, ele vai funcionar. Se tiver uma porta livre BNC, ele funciona. Eu não sei qual é o tipo de conector que ele vai usar, né? Porque na placa dele ele teria que ter uma espera, né? Um canal ali que não vai ser usado para nada. E aí essa entrada, esse cabo BNC vindo do disparador entra ali e aí ele vai receber um pulso elétrico, o software vai adquirir isso e aí depois a gente consegue também na raça aí sincronizar e ver, né? Ver como é que a gente consegue encaixar esse sinal de eletromiografia dentro da escala de tempo da filmagem, né? Ou pelo menos para separar os eventos ali da eletromiografia em fases do movimento, usar o parâmetro da filmagem lá para poder fatiar esse sinal de eletromiografia em partes. Dá para tentar, se a gente tiver tempo aí na parte prática, no mês que vem a gente pode pensar em alguma coisa assim. Qual que é o nome da entrada, Rodrigo? BNC. É similar a esse cabo de TV a cabo, na realidade, é um pouquinho diferente, né? Mas ele é um conector circular ali com um pino central, né? E aí ele vai encaixar e normalmente tem uma presilha que gira e tranca, né? Mas aí teria que ver qual é a espera que ele tem no... Te lembra qual é a marca dele? Do eletromiógrafo? O eletromiógrafo é daqueles da Linksys, bem antigos. Eu acho que não tem essa entrada não. É da Lynx. Tá. Normalmente é aquelas entradas em serial ou aquele pino da própria eletromiografia mesmo.
Sim, é. Eu tenho a sensação, o Vitor, o pessoal aí do Victor Okazaki, eu tenho a sensação de que o Vitor tem um sincronizador. Olha lá, o Vitor está comentando que lá tem essa entrada aí. Poderia talvez aí conversar com eles para na semana prática a gente fazer uns testes. Importante só que a gente não perca muito tempo com isso, né? Porque no final das contas a gente está resolvendo praticamente um problema da eletromiografia, não tanto da cinemetria. É verdade. Tem que tomar esse cuidado, a gente ter foco na cinemetria, ganhar independência na cinemetria mesmo. Né? Olha lá, o Anderson está comentando que acha que para eletromiografia não, está faltando esse cabo. Enfim, são algumas possibilidades aí que nesse tempo, pessoal, os alunos aí podem tentar também dar uma conversada com os professores, com os orientadores e ver se é possível. O bom é que na semana da prática eu e o Rodrigo vamos estar flutuando aí pela UEL, então à medida que vocês forem fazendo essas coletas de dados, a gente pode ir lá dar umas palpitadas e tentar ajudar no processo da coleta aí de vocês. Beleza, isso aí. Rodrigo, enquanto o pessoal aí está se preparando para mais alguma outra pergunta, no período da tarde, como é que funciona esse sistema aqui se eu quiser compartilhar a tela com você? Eu posso ficar com os meus alunos com o PowerPoint aberto, o slide normal, ou vou ter que ficar nessa tela aqui do webconferência? Eu acho que tu consegues as duas coisas. Na realidade, tu poderia ter essa tela na projeção, digamos, projetar essa tela, né, e ter o PowerPoint passando aqui dentro mesmo, que é o que eu estou fazendo. Eu estou passando o PowerPoint dentro do próprio sistema. Aí seria uma alternativa, ou mesmo só ter uma webcam ligada mesmo, já está tranquilo. Eu vou ter uma aula da 1 até 1h30, 2 horas no máximo, então a partir das 2 eu consigo estar meio online ali, mas como eu vou estar na escola, também a chance de eu estar meio... Eu gostaria bastante de acompanhar, mas eu não sei se eu vou conseguir ficar o tempo todo assistindo vocês. Eu também não quero criar um complicador aí para vocês terem que fazer toda uma parafernália e eu ter que ficar indo e vindo, entrando e saindo, em função de que ali às vezes eu não tenho muito sossego, né? Então aqui, como eu estou em casa, eu consigo ficar mais quieto. Mas se vocês conseguirem ligar uma webcam, eu certamente tenho vontade de assistir, né? Tá, eu posso ligar o meu Skype e dá para compartilhar a tela no Skype. Isso eu sei que dá. Também. E daí eu deixo ali ligado e também vou fazer igual você fez de compartilhar aí o PDF da aula para ir acompanhando. Legal, ótimo. Tá? Daí eu já me organizo para chegar lá. Vou só pedir para, aliás, já alertar que a UEL vira e mexe tem problema sério de conexão da internet lá, então pode ser que você talvez não me encontre ali online. Se não encontrar é porque realmente nós estamos com problema, mas de qualquer forma eu envio a aula para vocês daqui a alguns minutos e também para os alunos, viu, pessoal? Vamos ver se a gente começa a aula por volta das 2h15, porque acho que tem um tempo até eu pegar a chave lá da sala de conferências do departamento, pode ser que demore um pouquinho. Tá? E daí tem duas perguntas aqui que os alunos estão fazendo. O Vitor está perguntando se a régua que eu especifiquei tem um tamanho ideal para a prática de amanhã. Não tem um tamanho ideal. Aquelas réguas simples de 10, 15 centímetros já é o suficiente, Vitor. E o outro Vitor
está perguntando se nós vamos ver algo relacionado à análise de variabilidade de movimento. Vitor, isso já começa a entrar um pouquinho na parte de processamento desses sinais. Então, na disciplina de processamento de sinais, um dos últimos conteúdos eu falo sobre isso, sobre variabilidade de movimento e algumas técnicas de medida de coordenação entre segmentos e medidas de variabilidade dessa coordenação. Eu acredito que a gente não vai ter tempo suficiente, Vitor, mas me coloco à disposição aí, caso seja um assunto muito urgente para você resolver, eu me coloco à disposição aí para a gente bater um papo, ou realmente ficaria para a disciplina de processamento de sinais que eu pretendo apresentar no próximo semestre, no primeiro semestre do ano que vem. Então, como você está no doutorado, eu não sei quanto tempo... você acabou de entrar, né? Então, acho que tem um tempinho ainda, eu acho que não vai te prejudicar demorar um pouquinho para ver esses conteúdos. Mas me coloco aí à disposição para a gente conversar paralelamente, tá? Eu não sei, o Rodrigo tinha pensado alguma coisa de variabilidade? Também não, né? Pelo nosso plano. Não, ali, né? Provavelmente para agora, provavelmente não. Não daria tempo, acho, para... Entra em uma análise já muito específica, viu, Vitor? Talvez a gente não tenha tempo. Vamos ver, se as coisas fluírem muito rápido, pode ser que a gente ganhe um dia ou outro aí para falar mais de formas de análise e tudo mais. Mas acredito que isso já entre em processamento e análise de dados. Tá bom? Mas estou à disposição. Beleza. Isso aí, mais alguma coisa, pessoal? Eu queria fazer uma pergunta só. Eu estou estranhando que naquela lista de alunos que nós recebemos do programa, tem alguns alunos que eu não registrei a presença em nenhum dia. Então, eu estou vendo a Jéssica aí. Um logzinho aqui de presença. A Jéssica está aí online, por exemplo, a Laís, que é do seu laboratório, Jéssica, eu acho que ela está matriculada. Você sabe de alguma coisa, se ela largou a disciplina, o que aconteceu? Ah, tá bom, então. Eu só fiquei preocupado que, como ela não... Não, nem tem problema, eu só fiquei preocupado mesmo se ela não estava tendo algum problema para participar das aulas online. Tá bom. E o Rodrigo também, do seu grupo, já me avisou que realmente vai ter que trancar. Eu acho que no mais tá tudo ok. Não lembro de ter visto outras pessoas lá no grupo. E como eu comentei também, né, pessoal, em função de nós estarmos aí com a disciplina blocada, que muitas vezes dificulta para que o pessoal também consiga assistir todas as aulas, né, porque às vezes a gente teve aula de manhã, de tarde, segunda e terça, hoje de manhã vocês têm aula de tarde, então é uma semana inteira que vocês ficam empenhados em função disso, né. A ideia é que a gente está enviando aí o PowerPoint das aulas para vocês acompanharem tanto durante como depois retroativo, né? Quem não pôde assistir, dá uma olhada ali, mais ou menos o que a gente abordou na aula, e também a partir da semana que vem, né, em algum momento da semana que vem, a gravação das aulas também para aqueles que perderam, né, que não tiveram a possibilidade de assistir, também poderem acompanhar, mas aí realmente vai ser algo um pouquinho mais à frente aí para poder ajudar. O André está perguntando qual vai ser a sala. André, vai ser na sala de conferências do departamento de esportes. Você conhece?